Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus estava rezando num certo lugar e, quando terminou, um de seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, este 17º domingo do tempo comum está estreitamente ligado ao tema do domingo anterior, o 16º, onde encontramos o diálogo entre Jesus, Marta e Maria. Naquela ocasião, Jesus nos ensina no Evangelho a arte de hospedá-lo, a arte de ouvir a sua palavra. E diz exatamente a Maria que esta é a melhor parte. Agora, ouvir a sua palavra exige uma resposta. E a resposta vem logo na passagem seguinte, essa de hoje, em que Jesus nos ensina a rezar, a responder a Deus que nos ama e que nos visita. E então, primeiro Jesus ensina fazendo. O evangelista chama a atenção de que ele estava rezando num lugar. Depois, diante da pergunta dos discípulos, ele ensina a oração do Pai Nosso, que na verdade não era exatamente uma fórmula como nós temos hoje e repetimos de cor, aprendemos desde criança e tantas vezes rezamos. Na verdade, o que Jesus quis ensinar, muito mais do que essa preciosa fórmula de oração, é o espírito de oração, é o encontro íntimo com o Pai, é o ambiente onde nós devemos rezar, é o conteúdo e as palavras da oração. É isso que Jesus nos quer ensinar e depois acrescenta ainda 2 outras comparações para que a gente possa entender de que modo, com que confiança, com que humildade nós devemos nos dirigir ao Senhor do Universo, que abre o seu coração para ouvir a nossa palavra, os nossos pedidos. Jesus era alguém que rezava constantemente. Nós o vemos muitas vezes em atitude de oração diante do Pai, ou num lugar deserto, ou em público junto com outras pessoas. Depois de jornadas estafantes de evangelização e atendimento de muitas pessoas, Jesus resolvia o seu cansaço descansando no coração do Pai. Muitas vezes o procuravam por onde ele encontrava e depois ficavam surpresos que ele havia passado o tempo em oração. Jesus reza pelos apóstolos. A sua grande oração antes da paixão é um exemplo fantástico de como era a oração de Jesus. Reza por Pedro em especial, dizendo: Pedro, rezei por ti para que tua fé não desfaleça. Jesus reza antes de enfrentar a paixão e também durante a paixão ele reza por aqueles que o crucificam. Reza também dizendo ao Pai que oferece a ele todo o seu sacrifício, o sacrifício da sua vida, todo a passagem de Jesus pela cruz é pontuada de oração. Então é justo que esse Jesus que tanto reza, com tanta verdade, com tanta humildade e certeza diante da vontade do Pai,
é esse Jesus que nos ensina e responde a essa pergunta dos discípulos: ensina-nos a rezar. Nós sabemos que a oração, ela reflete o que? A nossa fé. Aquilo que nós rezamos é aquilo que nós cremos. Ou, se cremos, é um ato de continuidade a rezar. Então, a oração e a fé caminham juntas. Nós não podemos separar uma coisa da outra, porque quem não tem fé não reza. Quem não reza é porque não tem fé. As coisas caminham juntas. E nesta oração, especialmente, que Jesus ensina aos apóstolos, nós temos o que devemos pedir, quais são as palavras que devemos usar. Existem duas versões, aquela de São Mateus, que é mais longa, são 7 pedidos, e esta outra de São Lucas, que nós lemos hoje, que é mais resumida, são 5 pedidos apenas. E isso porque rezavam em lugares diferentes e tradições diferentes. A oração de São Mateus foi escolhida como fórmula para a oração em comum. Porém, essa de Lucas, mais simples, nos ajuda a chegar bem no que é essencial de toda oração. Toda oração deve ser um louvor a Deus, como começa o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Toda oração deve ser uma forma de aproximar-nos do reino que Jesus quis instaurar no mundo e fazer com que esse reino aconteça de fato no mundo. Toda oração deve ser também algo que nos coloca diante do nosso dia a dia, das necessidades que nós temos cada dia. O pão talvez resume a todas as nossas carências, as nossas fomes, mas também é um pão que deve ser partilhado, também deve ser um pão nosso, não meu, e assim ser também ocasião de encontro fraterno, de perdão e, por último, a força para vencer a tentação. A nossa fragilidade sempre presente nos faz pedir ao Senhor que nos ajude nos momentos difíceis, nos momentos em que nós podemos fraquejar na nossa fé. Assim, essa oração, que tem pedidos tão essenciais, serve para a gente como uma escola de como devemos rezar e quantas vezes devemos rezar, e o tempo todo fazer da nossa vida uma oração. E depois, para reforçar esse ensinamento sobre a oração, Jesus conta essas histórias, essas duas comparações. Primeiro, a do amigo que vai bater à porta do outro porque está necessitado. Nós estamos sempre necessitados. E Deus é aquele que ouve a nossa oração. Só que, estranhamente, nesse caso, o amigo não tem boa vontade de abrir a porta para atender ao seu amigo. E fala até que não vai abrir a porta para lhe dar o pão que ele precisa. Porém, diante da insistência do amigo, mostrando a sua necessidade, ele faz esse esforço de levantar-se, de acender o lume, que não era tão fácil como hoje acender a luz, e ir até o encontro do amigo. Essa história é complementada com a outra comparação do pai que oferece ao seu filho não as coisas perigosas e ruins, mas as coisas boas. Tudo isso nos dá a medida da nossa oração, que deve ser, em primeiro lugar, confiante, insistente, mesmo quando Deus, na sua infinita sabedoria, demora para nos atender, demora para arrancar do nosso coração aquilo que realmente é o que precisamos. Por outro lado, o ambiente, tanto de uma comparação como outra, é de intimidade. Quanto à amizade, também o pai com seus filhos, existe essa intimidade e essa dependência. Nós dependemos de Deus e, por isso, nós nunca exigimos, nós nunca cobramos,
nós nunca merecemos nada do que Ele nos faz, mas apenas humildemente pedimos. As crianças, elas têm esse costume de pedir coisas que na verdade não são boas. Cabe aos pais muitas vezes corrigi-las. Precisam os pais orientar os seus filhos para que peçam realmente coisas boas. Diante da sabedoria de Deus, nós somos como crianças, que muitas vezes não sabemos o que pedir. Mas se tivermos confiança e perseverança, sim, o nosso pedido chega ao coração de Deus. É assim que o Senhor nos ensina hoje a rezar. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.